A indústria da música tem histórias impressionantes, sem dúvida. Muitas dessas têm como tema central rivalidades, inimizades e até mesmo tragédias. O mundo do rap, hip-hop e do trap é palco de muitas dessas histórias que nem sempre têm um final feliz e muitas vezes pessoas saem feridas e até mesmo sem suas vidas. No vídeo de hoje você vai conhecer mais sobre a história do rapper 50 Cent. Você é um filho da mãe, teimoso que nem eu. E também vai descobrir sobre o terrível momento em que ele quase perdeu sua vida, sendo vítima de uma tentativa de assassinato em frente à casa de sua avó. Não sai daí não. Vamos desvendar os detalhes, segredos e motivações desse incidente tão terrível e infeliz. É possível que, caso não conhecesse anteriormente, você tenha ouvido falar do nome 50 Cent nos últimos tempos. A indústria da música, tal qual toda Hollywood, está envolvida em uma polêmica sem precedentes nas últimas semanas. Todo mundo está de olho, atento ao caso Diddy, e que você deve ter ouvido falar ou visto aqui mesmo na Fatos. O empresário e produtor musical Sean John Combs está aguardando julgamento, sendo acusado de crimes totalmente hediondos e perturbadores. Entre alguns poucos artistas que estão se manifestando contra Diddy está 50 Cent, que já nutre uma inimizade mútua com Combs há algum tempo. Atualmente, 50 Cent está produzindo documentários sobre os crimes cometidos por Diddy. Essa série documental, segundo os próprios envolvidos em sua produção, mostrará não apenas eventos recentes, mas também voltará e relembrará diversas acusações anteriores de Diddy, se aprofundando em sua vida criminosa. Antes de prosseguirmos sobre a vida de 50 Cent, é válido lembrar que nós estamos fazendo uma cobertura sobre o caso Diddy e, inclusive, temos um vídeo falando sobre sua relação com 50 Cent. Acesse o nosso canal e se mantenha informado. A cada nova atualização nesse caso, nós traremos um novo vídeo para te manter por dentro desse caso tão complexo. Pois bem, começamos com a pergunta mais básica possível para assim entender a história desse homem que levou 9 tiros e sobreviveu. Quem é 50 Cent? Curtis James Jackson III. Nasceu em 6 de julho de 75. E é um rapper, ator, diretor, roteirista e empresário norte-americano nascido no Queens, uma grande cidade de Nova York. Curtis teve uma infância muito complicada. Sua mãe faleceu em um incêndio aos 23 anos, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Ela teve Curtis quando era muito nova e desde sempre precisou criar o filho como mãe solteira. Após sua morte, o futuro rapper passou a ser criado pela avó, que se ligou muito ao jovem garoto. Ainda muito jovem, Jackson tinha vontade de seguir uma carreira como lutador de boxe, chegando até mesmo a competir no nível júnior. Contudo, entre seus 11 e 12 anos, passou a se envolver profundamente com o tráfico de drogas durante a epidemia do crack que os Estados Unidos enfrentavam na década de 80. Aos 19 anos, foi preso por um policial disfarçado que o pegou vendendo alguns frascos de cocaína. Algumas semanas após isso, a polícia encontrou crack e heroína em sua casa. Curtis passou por julgamento e poderia ter pego entre 3 e 9 anos de prisão, mas ele acabou sendo encaminhado para uma espécie de campo de treinamento. Esses campos, chamados em inglês de boot camps, são instituições correcionais baseadas em um treinamento básico militar, onde a disciplina rigorosa, o treinamento físico intenso e a obediência inquestionável são exigidas pelos detentos. Normalmente era uma medida que visava reabilitar detentos, sendo uma alternativa a prisões convencionais. Essa era uma escolha comum na época em que 50 Cent foi preso, em meados dos anos 80. Mas com o passar do tempo, o apoio a esses programas diminuiu, após estudos mostrarem falta de eficácia na reabilitação e casos de abuso e mortes de detentos. Nesse campo de treinamento, Curtis obteve o chamado GED, uma sigla que significa General Educational Development, que podemos traduzir para algo como Desenvolvimento Educacional Geral. Esse é um certificado que equivale ao diploma de ensino médio nos Estados Unidos, sendo uma alternativa para pessoas que não concluíram o ensino médio de forma tradicional, permitindo que essas pessoas demonstrem que têm conhecimentos equivalentes ao nível de uma educação secundária. Na mesma época em que conseguiu o seu GED e foi liberado do campo de treinamento, passou a se dedicar ao rap, adotando o nome 50 Cent,
o apelido de um criminoso famoso no bairro do Brooklyn, em Nova York. Apesar de logo ter demonstrado talento para o hip hop, o rapper enfrentou situações complicadas para lançar suas primeiras músicas. Seu primeiro contato com a cena do hip hop nova-iorquino veio através do DJ Jam Master Jay, do grupo Run DMC. Jay ficou impressionado com o talento de 50 Cent e lhe deu sua primeira oportunidade, produzindo um álbum para ele que infelizmente nunca foi lançado. Sua próxima oportunidade veio algum tempo depois com a gravadora Columbia. Lá ele gravou mais um álbum que era chamado de Power of the Dollar e foi engavetado pela gravadora antes de seu lançamento. Só que a história desse álbum, diferente do anterior, não para por aí. Algum tempo depois da decisão de não lançá-lo ao público, o álbum, de alguma forma, foi pirateado e distribuído de forma ilegal. Esse lançamento, mesmo que de forma não oficial, foi o primeiro contato de muitas pessoas com o nome 50 Cent e já foi marcante suficiente para marcar a persona confrontadora do rapper. Na música How to Rob, por exemplo, o músico descreve planos para roubar algumas estrelas do mundo da música, como Jay-Z, Maze, Missy Elliott e, por incrível que pareça, Diddy. Será que essa foi a primeira manifestação contrária de 50 Cent contra ele? Pois bem, após esses eventos, Curtis Jackson passou pelos momentos mais difíceis de sua vida. A situação aconteceu no dia 24 de maio do ano 2000, perto do meio-dia. O rapper foi visitar sua avó como fazia costumeiramente. Ele estava na frente da casa dela esperando um amigo que iria buscá-lo. Nesse meio tempo, um carro parou ali por perto e um homem saiu do banco do passageiro portando uma arma. Ele atirou um total de 9 vezes em 50 Cent, que ficou à beira da morte. Em uma entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, Curtis revisitou o local de sua quase morte e detalhou bastante o incidente. Como é tomar um tiro? Essa foi a pergunta de Oprah. What does it feel like to be shot? Is it a physical feeling? O rapper respondeu que, na verdade, não dói tanto quanto as pessoas possam imaginar. Principalmente por conta da adrenalina, porém, conforme o choque vai passando, começa uma dor cada vez maior. A conversa foi se desenrolando dessa forma, de maneira até que bem simples e tranquila, dada a gravidade do que se passou. Apesar da tranquilidade em falar do assunto, a conversa ainda foi bem pesada. O rapper relatou que, justamente por conta da adrenalina, ele demorou muito para sentir que ambas as suas pernas estavam quebradas por conta dos tiros. Ele só percebeu isso quando tentou sair do carro para entrar no hospital. Ele sofreu ferimentos graves nas pernas, mãos e também no rosto. And my hands, my legs several times, like 5 times in my hands and then in my legs and then in my face. E os momentos seguintes, mesmo quando estava em segurança no hospital, foram tomados pelo medo. Afinal de contas, segundo suas próprias palavras, todos os envolvidos ainda estavam livres. E logo mais poderiam aparecer para uma parte 2. Mas afinal de contas, quem efetuou os disparos que quase mataram 50 Cent? Seu atirador foi identificado logo após o crime. Trata-se de Daryl Baum, que era conhecido principalmente pelo apelido Homo. Daryl nasceu no dia 20 de agosto de 1965 no Brooklyn, na cidade de Nova York. Baum tinha um irmão, Tyrone, e a irmã, Zakia. Além de seus irmãos, Homo também tinha um amigo de infância que influenciou muito sua vida. Esse amigo se tratava de ninguém mais, ninguém menos do que o boxeador Mike Tyson, que o contratou como guarda-costas em 1999, logo após pagar sua pena e sair da prisão. Porém, Daryl foi muito mais do que um funcionário do atleta. Eles eram melhores amigos. Homo chegou até mesmo a morar com Tyson após sair da prisão. E foi nessa mesma época que passou a trabalhar oficialmente como guarda-costas do amigo. Porém, mesmo com esse trabalho, Baum não se afastou de suas atividades criminosas nas ruas. E é nesse contexto que as histórias de Homo e 50 Cent se cruzam. Ao que tudo indica, Daryl já havia feito alguns trabalhos como assassino de aluguel. E apesar disso não ser um fato comprovado, o próprio 50 Cent já confirmou que foi Homo que tentou matá-lo no dia 24 de maio de 2000. O motivo da tentativa de assassinato tem a ver com o crime organizado da época. Daryl Baum estava trabalhando sob as ordens de um narcotraficante chamado Kenneth Supreme McGriff, que tinha se enfurecido com 50 Cent após a publicação de sua música Ghetto Coran, que descrevia e citava as atividades criminosas de sua organização.
Por esse motivo, Omo, que aparentemente já tinha um histórico de assassino de aluguel, foi mandado para acabar com a vida do rapper. Apesar de ter sobrevivido, 50 Cent passou por momentos terríveis por conta do incidente. Ele precisou ser hospitalizado durante 13 dias e passou por uma cirurgia delicada. Ele só foi conseguir se recuperar plenamente 5 meses após o que viveu. Naquela mesma entrevista com a Oprah, 50 Cent descreveu que obteve conhecimento sobre o autor dos disparos e o mandante de seu assassinato pouquíssimo tempo após ser baleado. E isso mexeu fortemente com seu emocional. E ele passou a reagir ao medo com mais agressividade. And then the only way that I could, to cover those emotions were to be a little more aggressive. Segundo o próprio rapper, se tornar mais agressivo foi uma forma de externalizar o medo que se tornou raiva. Alguns anos mais tarde, 50 Cent relembrou o ocorrido em sua música Many Men, O Que Vai e Volta. Omo atirou em mim 3 semanas depois ele morreu. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse foi o fim de Darryl Baum. E os detalhes, na verdade, são bem nebulosos. A primeira versão é a de que Mike Tyson teria descoberto que um criminoso supostamente colocou uma recompensa de $50 mil pela sua cabeça. Em resposta, o boxeador fez a mesma coisa com o rival, que por sua vez se vingou do atleta, encomendando o assassinato de seu melhor amigo. A outra versão parece ter mais embasamento, mas tem a ver com o mesmo criminoso que supostamente teria uma rixa com Mike Tyson. Esse homem se trata Damian Hardy. Aparentemente, Omo tinha ligações com o maior inimigo de Hardy, um homem chamado Ivory Davis, que era chefe da gangue rival a de Hardy. O motivo da intriga mortal entre os dois chefes de gangue é que o sobrinho de Ivory assassinou o irmão de Damian, fazendo-o ficar enfurecido. O assassinato de Omo, ao que tudo indica, tem a ver com essa sua proximidade com Ivory. Há também quem diga que Omo trabalhava justamente como assassino para Ivory também, mas como foi dito anteriormente, essa história tem pouquíssimas informações comprovadas. Na verdade, pouquíssimo se sabe sobre a vida de Omo como um todo. Após seu assassinato, muita coisa aconteceu. Mike Tyson ficou extremamente abalado com a morte de seu melhor amigo, e isso pareceu afetar sua carreira em um primeiro momento. Na época, sua próxima luta seria contra o boxeador Lou Savarez, mas Tyson reagendou e postergou o embate várias vezes por conta do luto que estava passando. Com o passar do tempo, a mídia e o público passaram a questionar a coragem de Mike em enfrentar Lou, que por fim marcou e compareceu à luta. O embate durou incríveis 38 segundos. Caracterizando Tyson como o vencedor em uma luta impressionante, que foi marcada por um nocaute avassalador. Em uma entrevista imediatamente após a luta, Tyson dedicou a vitória ao seu falecido amigo. Além da dedicação póstuma ao amigo, Tyson, enfurecido e traumatizado, colocou uma recompensa pela cabeça de Damian Hardy. E ele não foi o único a jurar vingança, não. O irmão de Omo, Tyron, conhecido também como T-Rock, se dedicou a encontrar e matar os responsáveis pela morte de seu irmão. Nesse processo, T-Rock fez muitos inimigos e atraiu a atenção de Hardy, que encomendou seu assassinato, assim como fez com Omo. A irmã de Darryl e Tyrone, Zakia, também acabou sendo alvo de Damian Hardy por causa da conexão que seus irmãos tinham com ele, mas conseguiu sair com vida dessa história. As coisas passaram a caminhar bastante para 50 Cent também. E por incrível que pareça, todo esse ocorrido não atrapalhou sua relação com Mike Tyson. Ambos foram vistos juntos como amigos em muitas ocasiões. Após a recuperação, sua carreira teve sua maior virada. O rapper foi descoberto pelos gigantes da música Eminem e Dr. Dre. Sua trajetória chamou a atenção dos dois, que ouviram sua mixtape Guess Who's Back em 2002 e o assinaram conjuntamente com seus selos Shady Records e Aftermath Entertainment. Seu primeiro álbum a ser lançado, Get Rich or Die Trying, que pode ser traduzido para algo como Fique Rico ou Morra Tentando, foi produzido pela dupla Eminem e Dr. Dre e se tornou um sucesso absoluto, chegando a vender mais de 9 milhões de cópias. Seu segundo álbum, The Massacre, também obteve números avassaladores. Suas músicas falavam muito sobre suas experiências reais. Toda a persona que passou a incorporar
um homem musculoso, tatuado, agressivo, que falava sobre a realidade, contribuiu muito para a sua fama. 50 Cent passou a representar um homem que se envolveu seriamente com o crime e com as drogas, mas conseguiu se desvincular dessa vida perigosa e alcançar o sucesso. Apesar de todo o sucesso, seus álbuns seguintes não conseguiram o mesmo dos dois primeiros. Curtis, em 2007, e Before I Self-Destruct, em 2009, tiveram vendas modestas. E Animal Ambition, em 2014, acabou chamando pouquíssima atenção do público e da crítica. Contudo, sua carreira de sucesso levou a outros lugares, fora do mundo da música. Ele promoveu e investiu na marca Vitamin Water, uma parceria que supostamente lhe rendeu cerca de 100 milhões de dólares quando a empresa foi vendida para a Coca-Cola em 2007. Ele também fundou a linha de fones de ouvido SMS Audio. 50 Cent passou também a dar as caras no audiovisual, não apenas como ator, mas também como produtor e diretor. Atuou nos filmes Knockout, de 2015, O Estranho Thomas, de 2014. Estrelou o filme Fique Rico ou Morra Tentando, Covil de Ladrões, de 2018. Eu preparei esse discurso porque eu queria ser o mais gentil possível. Sacou? E participa regularmente da série Power e faz parte de muitas outras produções. Apesar do sucesso, o rapper passou por alguns problemas financeiros sérios. Seu aperto começou quando um júri o sentenciou a pagar 7 milhões de dólares em danos em julho de 2015 por ter divulgado um vídeo íntimo sem permissão. Esse e outro caso relacionado à sua empresa de fones de ouvido o levou a pedir proteção contra a falência. Um ano depois, em 2016, Jackson foi ordenado pelo Tribunal de Falências a pagar 23 milhões de dólares aos seus credores ao longo de 5 anos. Mas ele quitou a dívida em apenas alguns meses, ajudado por um acordo em seu favor em um caso de má prática jurídica. Nesse mesmo ano, ele vendeu a luxuosa mansão em Connecticut, que comprou de Mike Tyson por um preço modesto de 8 milhões de dólares. Ele havia comprado originalmente a casa em 2003. Após esses problemas financeiros, 50 Cent conseguiu se estabilizar e continuou se mantendo relevante. Como falamos no comecinho do vídeo, sua próxima produção se tratará de uma série documental a respeito da vida e dos crimes do empresário P. Diddy, que atualmente vem sofrendo acusações seríssimas e aguarda julgamento. Todo esse incidente envolvendo 50 Cent, na verdade, reflete uma época extremamente conturbada para a cena do rap nos Estados Unidos, que enfrentava uma violência extrema. Poucos anos antes da tentativa de assassinato de 50 Cent, por exemplo, ocorreu a morte do cantor Tupac Shakur, que era associado à cena da Costa Oeste e ao selo Death Row Records. Ele perdeu a vida em um tiroteio em setembro de 1996 em Las Vegas. Menos de um ano depois desse ocorrido, Notorious Big, representante da Costa Leste ligado à gravadora Bad Boy Records, foi morto a tiros em Los Angeles. E é dessa forma que nos despedimos. Nós adoraríamos ver sua opinião sobre toda essa situação que o rap enfrentou. Deixa aí nos comentários, ok? E até a próxima.